Até que enfim, última aula. Essa alegria. Então é o seguinte, jovens, vamos fechar aqui esse bolo de informação, de conhecimento dessas aulas com as colisões, tá? Com a classificação das colisões, na verdade. Essa aula aqui será focada apenas na classificação das colisões, tá? E a classificação das colisões ela está relacionada com o que ocorre com a energia cinética do sistema, tá? É aí que vai entrar a classificação. Mas antes disso, nós precisamos relembrar, né, o que é uma velocidade relativa. Porque nós daremos esse conceito de velocidade relativa. E aí o jeito mais fácil é aplicarmos isso já em exemplos. Então, vou fazer aqui alguns exemplos. Aqui um, aqui outro, aqui outro e aqui embaixo mais um. Tá, aqui. Então, vou colocar umas bolinhas aqui. Não vamos preocupar muito com elas, não. Então, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Eu podia ter feito um só copiado, né? Mas é uma bolinha aqui. Não são relacionados, tá? Cada um aqui é um exemplo diferente. E aqui eu tenho uma bolinha, e aqui eu tenho uma bolinha. Então, aqui é uma situação 1, aqui é uma situação 2, aqui é uma situação 3 e aqui é uma situação 4. Na situação 1, eu tenho esse corpo vindo para cá. Na situação 2, ele está vindo para cá. E este, este está indo para cá. Na situação 3, este está indo para cá e este está indo para cá. E na situação 4, eu tenho os objetos indo um de encontro ao outro. Vamos colocar valores aleatórios aqui. 8 metros por segundo, 7 metros por segundo e 2 metros por segundo, 3 metros por segundo e 6 metros por segundo, 4 metros por segundo e 2 metros por segundo. E quando eu estou falando de velocidade... Ui, eu escrevi velocidade relativo. Ai, velocidade relativa. Eita, nós. Concordância, mandou um abraço. Vamos pensar o seguinte, são corpos diferentes, tá? Cada um dos casos. Na primeira situação, um dos corpos está parado e o outro está indo na direção dele, com 8 metros por segundo. Então, a cada segundo, eles se aproximam 8 metros por segundo, que é a velocidade do corpo da esquerda. A cada segundo que passa, o corpo da esquerda está 8 metros mais próximo, então eles estão se aproximando com uma velocidade relativa de 8 metros por segundo. Aquela historinha, um carrinho está vindo a 100, o outro está no sentido oposto a 100 por hora, eles estão se aproximando a 200 km por hora. Na situação 2, o objeto que está na frente, ali na direita, ele está indo com 2 metros por segundo para frente e o outro 7 metros por segundo atrás. A cada segundo, então, o corpo que está à frente anda 2 metros e o que está atrás anda 7. Existe uma diferença de deslocamento. Essa diferença é de 5 metros a cada segundo. Então, tem uma velocidade relativa de 5 metros por segundo. O que eu acabei fazendo aqui? Eu acabei subtraindo as velocidades. 7 menos 2, que dá 5. Para a situação 3, tá? Um está indo com 6 metros, está se movimentando 6 metros a cada segundo para a direita, e o outro 3 metros a cada segundo para a esquerda. Então, a cada segundo, eles se afastam 9 metros por segundo. Porque um está indo para a direita 6 metros, o outro está indo 3 metros. Então, por segundo, eles se afastam. Deixa eu ver se aqui vai pegar em cima do coisa do colégio. Eles se afastam 9 metros por segundo e, no final das contas, o que eu fiz foi
somar essas velocidades. Tá? Eu somei porque os vetores são opostos. E nessa quarta situação, eu tenho vetores opostos também. Um está indo para a direita, 4 metros a cada segundo, e o outro para a esquerda, 2 metros a cada segundo. Então, a cada segundo, eles se aproximam 6 metros. Eu estou somando novamente. Então, de uma maneira simplificada, quando nós temos sentidos... Outa nós! Deixa eu mudar aqui minha caneta de posição. Pronto. Sentidos opostos nesses vetores de velocidade, nós somamos os vetores para encontrar a velocidade relativa. Se nós temos o mesmo sentido, nós subtraímos essa velocidade. Por quê? Porque com este conceito de velocidade relativa, nós vamos para o que é o fugiu a palavra, meu Deus. Coeficiente de restituição, tá? Que é o finalzinho aí do nosso conteúdo. Então, este coeficiente de restituição, deixa eu fazê-lo aqui. Coeficiente de restituição. Tá? É o que vai determinar o tipo de colisão de um objeto. Tá? Quanto maior esse coeficiente, quanto mais próximo de um valor que eu vou passar aqui para vocês, mais o objeto mantém a energia. Por isso aquelas bolinhas loucas. Eu acho que tem uma bolinha aqui dessa, peraí. Cadê? Tava aqui esses dias. Só por aqui. Essas bolinhas marotas aqui, ó. Que pula, que é o Dianha. Então, eu não vou jogar aqui, né? Porque senão... Deixa eu ver se eu consigo fazer ela pular aqui, ó. Não sei se vai aparecer na câmera. Tá vendo? Ela quica, ela quase volta para a posição original. Espera só um pouquinho. Ela quase volta para a posição original. Então essas bolinhas aqui, ela tem alto coeficiente de restituição, ela quase não perde energia. Agora, se eu jogar um saco de areia no chão, ele bate no chão, dá uma movimentadinha assim e já para. Então você já tem um baixo coeficiente de restituição. Como que nós calculamos este coeficiente? O coeficiente de restituição é dado por E, que é o coeficiente, é a velocidade de afastamento sobre a velocidade de aproximação. Só que essas velocidades são velocidades relativas. E é por isso que eu dei uma revisadinha aí sobre velocidades relativas. Então, aqui eu tenho o coeficiente de restituição. Aqui eu tenho a velocidade. Espera aí. Aqui eu tenho a velocidade. Vou cortar aqui que não vai caber, tá? De afastamento. Vai ficar legal aqui, hein? Deixa eu voltar, peraí. Deixa eu escrever lá embaixo. Volta. Aí, voltou demais. Aqui. Temos aqui então a nossa velocidade relativa de aproximação. E aqui eu tenho então a velocidade relativa de afastamento. De afastamento. Não vai caber, mas vai ficar assim mesmo. Tá bom? E esse coeficiente, como eu estou dividindo duas velocidades com a mesma unidade, esse coeficiente não tem unidade de medida, tá? Aqui é vazio, é um número só. Você vai descobrir um número que vai determinar o tipo de colisão. Tá? E esse valor, ele pode assumir alguns valores específicos. Que valores são esses? O ele pode valer 1, o ele pode valer 0, ou o E pode valer entre 1 e 0, mas não sendo 1 e 0. Tá? Ele não pode assumir valores maiores do que 1 e nem negativos. Então, o que acontece em cada um desses casos?
No caso do E igual a 1, a gente tem uma colisão perfeitamente elástica. Nesta colisão, a energia cinética do sistema antes é igual à energia cinética depois para o sistema. Ou seja, há a conservação de energia. Vocês ouviram isso quando? Quando eu estava estudando gases ideais, o gás monatômico, que as colisões são perfeitamente elásticas, que você não tem dissipação de energia. O E igual a zero é a inelástica, anelástica, anelástica, tá? Ou você pode encontrar como perfeitamente inelástica, tá? Tanto faz. Nesse caso, a energia cinética é dissipada. E você tem a maior dissipação possível. Então, aqui eu estou simbolizando que a inicial é muito maior do que a final. Neste caso, para essa colisão específica, você não precisa nem calcular. Tá? Porque nessa colisão, ela vai ocorrer quando os corpos, após colidirem, permanecerem juntos. Ou parados, ou um arrastando o outro. Que é o que está no vídeo anterior aí, para quem está vendo na ordem, tá na nossa aula anterior, em que as colisões lá das partículas no satélite, não sei o que, os corpos permaneciam unidos. Então, nesse tipo de colisão, eles permanecem unidos. O que faz sentido com a equação aqui embaixo. Porque se depois da colisão os corpos permanecem unidos, eu tenho a velocidade de afastamento igual a zero, porque eles não estão se afastando pós-colisão, né? Rapaz, tá escuro aqui, hein? Peraí, vou acender a luz aqui. Mágica, devidamente iluminado. Vamos continuar aqui. Peguei a caneta errada. Temos, por último, então, a colisão parcialmente elástica, tá? Que é a colisão que está no meio do caminho, né? Como o próprio nome diz. Você tem, para esta situação, uma dissipação de energia, sim. A energia cinética acaba diminuindo, tá? Mas ela não é... Você não tem a maior dissipação possível que ocorre para o E igual a zero, esse coeficiente de restituição. Então são esses três tipos de colisão que nós temos. Mas professor, eu queria testar, não sei o quê. Vamos fazer então dois exemplos, tá? 2 exemplos. Porque se os corpos permanecem unidos, a gente sabe que a velocidade de afastamento é zero e o E igual a zero. Vamos fazer pro primeiro e pro segundo ali, tá? Então aqui eu tenho o exemplo 1 e aqui eu vou ter o exemplo 2. O do meio aqui vai dar zero. Então aqui eu tenho um exemplo 1. Aqui eu vou montar o meu exemplo 2. Então vamos fazer o chãozinho. Vou dar uma apertada aqui para não ter que apagar tudo de novo. Então, aqui e aqui. E aqui e aqui. Vamos colocar as bolinhas para colidirem. Aqui e aqui. Peraí. Aqui e aqui. E aqui depois elas já colidiram. As bolinhas vão mudando de tamanho, tá? É problema aqui na hora de fazer os círculos. Tá bom, colidiu, tá bom. E aqui e aqui. Eu vou inventar as velocidades, tá? Então, não é necessariamente desse jeito que elas vão aparecer. Eu tô só fazendo exemplos mesmo aqui, totalmente aleatórios. Antes, eu vou falar que essa bolinha está vindo para cá. E essa está... Essa está vindo para cá. E essa está indo para cá. E depois da colisão, essa está vindo para cá. E essa continua indo para lá. Eu tenho aqui uma velocidade de... Vou colocar aqui 10 metros por segundo e aqui 3 metros por segundo. Ela colide, ela volta com 2 metros por segundo e essa aqui agora passa a ter 5 metros por segundo.
eu tenho a situação inicial. Vou fazer aqui o antes, né? Mais fácil. Antes e depois. Bom, qual é a velocidade de aproximação? É antes da colisão. Então a velocidade relativa aqui, os vetores têm o mesmo sentido, eu vou subtrair. 10 menos 3, 7. Aqui eu tenho uma... Aqui eu estou subtraindo, né? Eu tenho uma situação pós-colisão, de afastamento, em que essas velocidades agora têm sentidos opostos. Eu vou somar essas velocidades e eu tenho aqui uma velocidade de 7 metros por segundo, relativa. Então, na hora que você for calcular esse coeficiente, o afastamento é 7 dividido por 7, e isso dá 1. E aí você tem uma colisão perfeitamente elástica. Já para uma colisão parcialmente elástica, a gente teria uma situação mais ou menos assim. Eu vou colocar que os corpos estão indo um na direção do outro, tá? E pós-colisão, eles saem para o mesmo lado. Tá? Ou pode ser sentido contrário, para não ficar muito parecido. Então aqui eu tenho 2 metros por segundo, e aqui eu vou colocar 10 metros por segundo. Depois da colisão, esse aqui vai com 5 metros por segundo, e esse aqui com 1 metro por segundo. Tá? Aqui em cima eu tenho antes e aqui eu tenho depois. Qual que é a velocidade relativa para a primeira situação? A velocidade relativa aqui, ó, os vetores são opostos, então eu vou somar. É de 12 metros por segundo. Pós-colisão, o sentido é oposto, então eu vou somar também. E aqui eu tenho 6 metros por segundo. Então o meu coeficiente... Espera aí que eu coloquei a cor errada. O meu coeficiente é igual à velocidade de afastamento pós-colisão, 6, de aproximação pré-colisão, 12. Então E dá 0,5. E aí esse tipo de colisão é uma colisão que está entre 0 e 1. Ô, louco, gente! Eu coloquei 1 e 1. Eita, nós! Espero que eu tenha falado certo, pelo menos na hora lá que eu passei. Para não confundir vocês, tá? O E tem que valer entre 0 e 1, desculpa. Eu nem tinha visto. Então, quando vale entre 0 e 1, 0, alguma coisa, é uma colisão parcialmente elástica. Tá? E aí, todas as colisões que vocês forem fazer, exercícios que vocês forem encontrar por aí, se ele não pedir, calcula o coeficiente. Se você calcular o coeficiente e der mais que 1, quer dizer que o cara inventou o exercício e não se atentou em que ele é fisicamente impossível. Porque se ele fosse... Se o E está maior que 1, quer dizer que a energia está aumentando, a energia está sendo criada do nada, o que não acontece. Tá bom? Então, encerramos nossas aulas de hoje. Era isso que eu tinha para falar para vocês. E eu deixei um link a mais postado, não é de uma aula, de um arquivo do Docs, do Google, que vocês conseguem mandar dúvidas lá para mim, escrever as dúvidas. E aí eu posso ir trabalhando com vocês possíveis dúvidas para não deixar acumular muito para as nossas aulas ao vivo. Beleza? Então, jovens, bom resto de semana aí, bom final de semana, espero que tenha ajudado, tá? Que tenha dado uma luz aí. Se ficou com dúvida, não tem problema, nós não vamos atropelar conteúdo. Então, se alguma dúvida ficou, teremos aula e momento para tirar essas dúvidas. Certo? Então, deixa eu me ajeitar aqui. É isso e até semana que vem. Falou!